Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like e não se esqueça da nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Lá você vai encontrar o quê? A caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, porque dia 31 de outubro no Brasil é dia do Saci. Então a caixa de outubro é com esse tema e está muito legal. Você não vai se arrepender se adquirir a caixa Saci. Logo mais eu mostro ou falo aqui que eu estou sem as coisas, porque a gente está adiantando esses vídeos para mostrar para vocês o que virá nessa caixa assombrada. Mas adianto que provavelmente vocês receberão aí uma estatueta, um incensário muito legal do Saci, tá bom? Bora pro relato de hoje? Vamos lá. Experiência de EQM e um anjo. Olá, Ana, me chamo Fulana, moro em Campina Grande, na Paraíba. Se tiver nomes no relato, serão trocados. Eu vi a coletânea de relatos de experiência de quase morte, EQM, no domingo de Páscoa e lembrei de algumas experiências que eu tive e quis mandar para você. Bom, minha primeira experiência foi em 2011. Eu tive um problema dentário que não foi resolvido corretamente por uma dentista e isso provocou uma infecção. Por alguns dias a infecção foi aumentando e tive várias idas ao hospital, pois constantemente eu tinha febres e mal-estar. Porém, nos hospitais, os médicos diziam que era uma doença conhecida aqui como cachumba. Explicando, a cachumba é uma infecção viral que afeta as glândulas salivares, afeta as glândulas parótidas, as salivares localizadas abaixo e na frente das orelhas. Aqui. Nessas idas e vindas, sem solução, a infecção já estava me deixando com o rosto inchado, principalmente na região do queixo e orelhas. Por isso acreditavam que era cachumba. Os exames não conseguiam identificar o que era. A dor da infecção camuflava. Acho que a dor da infecção camuflava a dor que eu poderia sentir no dente. Então ficou muito confuso para mim identificar o que era. Ela não sabia que estava vindo exatamente do dente, ela sabia que estava doendo aqui, né? Então estava meio confuso para eu identificar, já que falavam que era cachumba. Quando já não estava mais aguentando, eu falei para minha mãe que poderia ser de fato o dente. E só para vocês entenderem, nós não tínhamos conhecimento que um dente pudesse gerar uma infecção daquela gravidade, por falta de informação mesmo. Então começamos uma busca por dentistas que pudessem ajudar e por vários que passamos, todos falavam que se tratava de uma infecção no dente e que não poderiam fazer nada, pois como estava com excesso de secreção, seria muito arriscado remover ou fazer qualquer outro procedimento no dente. Então minha tortura só piorava porque ninguém dizia de fato o que estava acontecendo nem como resolver isso. Por todos esses dias, que talvez tenha sido uma semana e meia, a única coisa que eu conseguia ingerir eram líquidos, que por vezes me faziam engasgar, pois a infecção estava começando a afetar a minha garganta e por falta de alimento acabei desmaiando. Com esse desmaio, minha mãe chamou a ambulância para tentar me internar em algum hospital e passamos horas tentando os hospitais públicos e particulares. Mas quando me analisavam, diziam não saber do que se tratava e falavam que não podiam me internar para tratar. Até que, graças a Deus, conseguimos um hospital público que aceitou me internar para tentar entender o que eu tinha. Os primeiros dias que eu fiquei por lá foram de febre, dores e sem que ninguém soubesse qual remédio e qual tratamento poderia ser ministrado. Apenas soro para me manter sem alimentos, já que nem água eu já estava conseguindo tomar mais, não estava conseguindo tomar. Eu não conseguia dormir, pois não conseguia deitar a cabeça
pois a cabeça e a região inchada doíam muito. Eu só conseguia deitar quando eu tinha febre forte e nesses momentos eu sentia que o meu espírito saía do corpo. Saía mesmo, porque e nesses momentos eu sentia que o meu espírito saía do corpo. Eu andava pelos corredores do hospital e via as pessoas. Inclusive um enfermeiro que passava a madrugada ali nos corredores com uma raquete elétrica para matar mosquito. E quando eu voltava à minha razão, eu falava para minha mãe que eu tinha passeado pelos corredores e falava sobre os pacientes que tinham chegado e sobre o enfermeiro com a raquete. Em outros momentos eu desmaiava e novamente saía pelos corredores. Retornava e falava para minha mãe e em algumas situações ela ficava um pouco assustada, pois algumas coisas que eu falava, ela sabia que realmente tinha acontecido e era impossível eu saber, sendo que eu estava desmaiada e cheia de enfermeiros ao meu redor. Nem se tentássemos deduzir que eu ouvi, não teria como, pois ficava muito agitado o quarto quando os enfermeiros... ficava muito agitado o quarto com os enfermeiros falando ao meu redor. Por vezes a minha mãe ia até a recepção que ficava fora do meu alcance visual. É impossível ouvir o que acontece lá. E lá ela acabava discutindo com médicos e com enfermeiros por dias estarem se passando, né, e ninguém fazer absolutamente nada para me ajudar. E sempre que ela retornava, eu falava com detalhes o que eles tinham conversado. E ela me perguntava como eu sabia. E eu falava que o meu espírito estava lá, do lado dela, ouvindo tudo. Outros momentos como esse aconteceram. Eu ouvia e via várias coisas. Depois de mais ou menos 8 dias, eu já estava quase morrendo mesmo. A infecção já estava descendo para o pulmão e subindo para o cérebro. Meu rosto estava tão inchado que eu fiquei irreconhecível e boa parte do dia eu ficava desacordada pela fraqueza e pela dor. Precisei ficar no oxigênio, pois a garganta já estava fechando e a respiração não estava boa. Já passava dos 15 dias desde o início da infecção. Desde o início da infecção em casa desde o início da infecção em casa, não sei, até então no hospital. E estava, acho que até então, no hospital, sem comer, sem dormir, sem beber água. Foi aí que, felizmente, um médico foi até a minha cama e falou com a minha mãe que alguns médicos do hospital se juntaram para analisar os exames que foram feitos e sabiam que era uma infecção submandibular devido a uma infecção que começou nos dentes. Nem sei se foi isso mesmo, pois foi tanta falta de informação e negligência que nem sei de fato o que aconteceu, tá? Mas falaram que foi isso. Disseram que tiveram um caso semelhante no hospital, mas não como o meu, e que não sabiam como agir nessa situação, pois não tinham experiência com isso. Mas, gente... Minha mãe perguntou muito irritada se eles iam me deixar morrer então. E o médico falou que não tinha o que fazer, que ela providenciasse tudo o que fosse preciso para quando eu saísse de lá e avisasse aos meus parentes. Como assim? Ana, ele simplesmente quis dizer que era para minha mãe procurar uma funerária e avisar que eu ia morrer. E foi embora. Tivemos outros contatos com médicos e eles diziam que eu ia morrer, que não tinha mais o que ser feito. Detalhe é que por vezes falaram com a minha mãe longe de mim, mas como sempre o meu espírito estava lá do lado dela ouvindo, ela até tentava esconder de mim, mas o meu espírito curioso estava lá, né? Eu sabia. Eu sempre falava que ia dar tudo certo, que eu ia sair de lá, que uma hora eles iam fazer alguma coisa. E enfim chegou o dia que eu desisti.
Um dia eu já estava tão mal. Eu sentia fome, eu sentia sede, eu sentia dor. Já não aguentava mais a dor do oxigênio no nariz. E eu parei e relaxei, assim, pra morrer mesmo, sabe? Parei. Falei, agora eu vou me entregar, vou morrer. Então foi como se eu adormecesse. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que aqui na Paraíba tem uma superstição de que quando alguém doente está deitado à beira da morte, não consegue deixar os pés em pé e eles viram cada um para um lado, significa que a pessoa está morrendo. Ah, você não consegue deixar o pé assim, eles viram assim para o lado, é isso? Significa que a pessoa está morrendo. E naquele momento os meus pés fizeram isso. E minha mãe entrou em desespero, né? Continuando aqui, eu senti o meu corpo leve e pensei que aquela seria a hora que eu ia para o outro lado. E me preocupei se eu teria muitos pecados para ir para o inferno ou se eu fui uma boa pessoa para ir para o céu. Então comecei a sentir o meu espírito saindo do corpo. Eu vi o quarto escuro, eu vi a minha mãe tentando segurar os meus pés para ele não virar para os lados. E foi como se a minha alma estivesse subindo para o teto e começava a ficar tudo branco ao meu redor. Era uma luz, sabe, que brilhava muito forte, que não me deixava enxergar nada além daquele brilho. E também sentia uma paz, uma sensação maravilhosa. Essa sensação parecia tomar conta de mim. Me fazia querer rir de felicidade. E eu me deixei levar, pois era aquela paz que eu queria ter. Sem dor, sem fome, sem cansaço, apenas paz e felicidade. Ana, algo dentro de mim me diz que eu tive um encontro com um ser. E eu sei que me foi dito algo, mas que por algum motivo não me deixaram lembrar o que disseram. Em seguida, ouvi minha mãe chorar e pedir para eu não morrer. E eu pensei que não seria justo eu ir e deixá-la. E foi aí que eu senti como se o ser que estava lá se despedindo. E foi aí que senti como se o ser que estivesse lá se despedindo. E minha alma foi descendo. Então foi aí que eu senti como se o ser que estava lá estivesse se despedindo de mim. É isso? E aí a minha alma foi descendo aos poucos, foi voltando para o meu corpo. E foi como se a minha alma tivesse caído lá dentro do meu corpo. E o meu corpo pulou, acordando. E tava lá minha mãe realmente chorando e tal. Isso tudo foi durante a noite. E aí no dia seguinte apareceu no quarto um médico cirurgião, que vou chamar aqui de Anjo. O Anjo chegou com uma cadeira de rodas e ele gritava com vários enfermeiros que entraram com ele. Os enfermeiros tinham cara de quem tinham feito algo errado e estavam acompanhando o médico, né, o Anjo, meio que com medo. E o Anjo gritava: ontem à noite eu falei para deixar ela pronta logo cedo, que ela ia para a sala de cirurgia. Vocês querem deixar essa menina morrer? Olha para ela, é isso que vocês querem? Então ele mesmo me pegou no colo, pediu para eu controlar a respiração e me colocou na cadeira de rodas, me levou até a sala de cirurgia. Lá ele falou que ia resolver alguma coisa e já voltava. Minha mãe e eu fomos obrigadas a assinar um termo em que nos responsabilizávamos caso eu morresse na mesa de cirurgia. E detalhe que eu tinha 18 anos nessa época. Em seguida, eu entrei na sala, me colocaram na mesa cirúrgica e entraram ali o cirurgião e mais outros dois, o médico, né, o Anjo, e outros 2 cirurgiões. O primeiro vou chamar de Ranzinza. Ele olhou para o Anjo, tirou as luvas das mãos e falou que não tocaria em mim, pois ele não sabia qual procedimento fazer e que ele não carregaria a minha morte nas mãos dele. O segundo falou a mesma coisa. Então o Anjo falou que eles precisavam fazer algo, pois o Anjo era cirurgião, mas não especialista nessa situação. Os 2 não concordaram e ali começou uma briga na minha frente.
O anjo não queria me deixar morrer e quase saiu no soco com eles. O anjo falou: vamos parar com isso na frente dela? Vamos conversar lá fora. Os 3 saíram e pela janela da porta eu vi os 3 muito irritados conversando. Um tempinho depois voltaram e o Ranzinza colocou as luvas de volta. O anjo pediu desculpas para mim e explicou que a área que ele trabalhava não permitia que ele fizesse o procedimento, que tinham conseguido convencer os 2 e que acho que precisaria desses outros 2 cirurgiões, certo? Então eles tinham conseguido convencer aqueles 2 outros cirurgiões que ficariam ao lado dele, né, para poder fazer a cirurgia. Tinha que ter a presença daquelas outras 2 especialidades, sei lá. Então eles resolveram colocar um dreno no meu pescoço para tentar se livrar da secreção que tinha ali, para depois ver o que seria feito. Eu esqueci de mencionar, mas por todo esse tempo eu já não conseguia nem falar mais. Tudo que eu falava com a minha mãe era por escrito, num papel, pois por conta da garganta não conseguia falar. Então, naquele momento, aquele momento foi bem complicado, porque eu não conseguia falar nada. E eles, o Ranzinza, né, não conseguia falar nada a eles. O Ranzinza, então, aplicou uma anestesia e a anestesia voltou por uns espaços que tem entre os dentes. Como assim? Como tinha muita secreção e estava tudo inchado, esses buraquinhos faziam a secreção subir. Ou a anestesia, sei lá. Isso mesmo, aquilo subia na minha boca. Anestesia? Gente! Voltava? Isso mesmo, aquilo subia na minha boca. A anestesia não funcionou. Ranzinza pegou o bisturi e tentou fazer um corte no local. E eu entrei em desespero. Tipo, sem anestesia. Eu não conseguia falar que a anestesia não tinha funcionado. Entendi. Eles aplicaram, mas não tinha como confirmar. Eles não confirmaram, mas ela estava acordada ainda? Tem outras formas de confirmar, gente. Bom, eu entrei em desespero porque eu não conseguia falar, que não estava funcionando. E o Ranzinza já estava muito irritado, quis continuar o corte, então o anjo pediu para ele parar e tentou entender o que eu estava sentindo. Porque acho que seria local, isso, não deram geral, seria local. E acho que ela sentiu que a hora que ele aplicou a anestesia, aquilo voltou na boca. Ela sentiu, talvez, o líquido, da anestesia que entrou, saiu pela boca, que ela sentiu e não pegou, não anestesiou. É isso? Gente, bom, eu não sou da área médica então não posso falar nada, mas vamos lá. A Ranzinza pegou o bisturi... Não, voltando aqui, ó. Então, o anjo pediu para ele parar e tentou entender o que eu tava sentindo. E com alguns sinais bem aflitos, ele entendeu que a anestesia não pegou. Tentaram mais 3 anestesias e aconteceu a mesma coisa. Então, o anjo falou para mim: você vai ter que ser forte. Se você quiser viver, você vai ter que aguentar. Vamos ter que fazer sem anestesia. Existem outras anestesias, não existe? Bom, Ana, ou não podia por causa da condição dela, sei lá. Ana, meu coração doeu só de imaginar e eu comecei a chorar. Então o anjo, muito calmo, falou várias coisas e pediu para que eu fizesse um acordo com ele. Que a cada momento que a dor fosse insuportável, eu apertaria a mão dele na mesma intensidade da dor que eu sentia, pois ele estava comigo e não me deixaria passar por aquilo sozinha. Que pelo menos um pouco da dor que eu sentisse, ele ia sentir também, para que eu visse que ele estava comigo. Então ele segurou minha mão e quando o bisturi foi entrando, eu apertava a mão dele com tanta força que eu não sei como ele aguentou. A dor sua estava pior do que a dele, pode ter certeza. E sabe o que o anjo fazia? Ele sorria e falava que rapidinho já ia acabar. Meu Deus, como doeu aquilo. Parecia que o Ranzinza estava cortando meu pescoço de uma ponta a outra. Foi bastante complicado lá,
porque lá tiraram bastante secreção e durou algumas horas. Então eu meio que fiquei desacordada quando tudo acabou e fui levada para o quarto. Não consegui me despedir do anjo. Nos dias seguintes eu tive muita febre e no restante do tempo sem febre eu dormia, pois passei dias sem dormir e não consegui ficar acordada. Não consegui pensar nem tentar ver o anjo, né? Quando consegui ficar bem, por uns dias, eu não lembrava do anjo. Eu não sei por quê. Todos que acompanharam a minha história, desde os médicos até os enfermeiros e até o maqueiro, foram me visitar quando liberaram as visitas, menos o anjo. Um dia antes de eu receber alta, eu lembrei dele e pedi à minha mãe para procurá-lo, pois eu queria agradecer. Mas ninguém sabia quem era ele no hospital. Nós não sabíamos nem o nome dele. No dia da minha alta, eu pedi mais algumas vezes para procurarem ele. E eu mesma fui em todas as partes do hospital perguntando, dando características e até mesmo as pessoas... Eu fui perguntando, dando as características, até mesmo as pessoas que estavam presentes quando ele me pegou no colo para pôr na cadeira de rodas e tal. Aqueles enfermeiros... Quando ele me levou na cadeira de rodas, lá na parte da ala cirúrgica, e ninguém lembrava dele. E eu não entendi se todos viram. E eu não entendi, porque se todos viram, como não iam lembrar dele? Então tivemos que ir embora sem que eu pudesse agradecê-lo. Fiquei muito triste, pois no meio de tanta negligência e tanto descaso dentro daquele hospital por parte dos médicos, foi um anjo que me ajudou e eu não pude agradecer pessoalmente. Quando eu consegui parar para entender tudo, eu entendi que sim, eu tive uma experiência de quase morte e eu acredito que o ser que eu vi lá na hora que eu estava morrendo, lá naquela luz branca, talvez tenha dito que não era a minha hora. Talvez tenha dito que ele ia mandar alguém para me ajudar. Por isso que eu não podia saber o que me foi dito. O anjo falou que tinha deixado tudo certo na noite anterior para logo cedo eu ir para a sala cirúrgica. E isso parece se encaixar com o momento em que eu estava morrendo. Hoje eu vejo que o anjo realmente era um anjo enviado por Deus e que talvez só eu tenha visto ele, pois nem minha mãe conseguia lembrar do rosto dele. Hoje eu tenho 28 anos e sinto uma vontade enorme de ver aquele anjo e poder agradecer com um abraço por tudo que ele fez por mim. Depois dessa experiência, eu comecei a ter contato com o mundo espiritual. Tem só alguns meses que eu aceitei que tenho dons e ainda não entendo muito como isso funciona. Pelo que estudei, né, um pouco, eu sou médium e clarividente. Eu não entendo muito bem como se denomina as coisas que acontecem comigo, então relevem se eu não identifiquei corretamente. Eu vejo espíritos e consigo conversar com eles como se fosse assim, uma conversa mental. Mas nem todos eu consigo ouvir. Eu tenho sonhos premonitórios, algumas vezes continuo saindo do meu corpo e passeando por alguns lugares. Tenho visões acordada. E que depois acontecem de verdade, tipo, não são sonhos, tem visões enquanto acordada que realmente acontecem depois. Eu tenho uma sensibilidade forte para identificar coisas boas e ruins para identificar coisas boas e ruins, entre outras coisas. E um detalhe muito, muito lindo é que eu conheci no ano passado, no caso em 2020, esse relato de 2021, então, foi que temos um protetor. Algo que eu descobri ano passado é que temos um protetor, um mentor. E a minha protetora se apresentou como Fátima. Ela é uma senhora muito bonita, com roupas brancas, com um sorriso tão, mas tão lindo, que quando eu a vejo, eu me derreto toda. Eu associo ela com Nossa Senhora de Fátima, e ela sempre cuida de mim. Eu acredito que isso tudo tenha começado depois dessa experiência no hospital,
mas só no fim de 2020 eu aceitei que tenho isso e estou buscando me entender e aprender a lidar com essa parte sobrenatural. Me desculpe pelo relato enorme, mas achei que seria necessário citar algumas coisas para melhor entendimento. Obrigada por ter lido meu relato e muita paz e felicidade a vocês, Mateus e bebês. Beijos! Beijos para você, muito obrigada. Mas e aí? E os outros 2 cirurgiões que brigaram? O anjo, você não lembra e ninguém viu, mas e esses 2 cirurgiões que trabalharam junto e discutiram com o anjo? Você não procurou saber sobre eles? Deles os outros lembravam? Ou não chegou a conversar com esses outros 2 cirurgiões para saber quem era o terceiro, então, o que insistiu na cirurgia? Porque parece que ali ele estava, porque ele discutiu com os enfermeiros, teve a conversa e a discussão com os outros 2 cirurgiões, teve uma interação ali. Então, talvez não fosse permitido, sei lá por quê, talvez porque ele não era dali, a lembrança. Então, meio que as memórias foram apagadas, inclusive a sua por um tempo. Só que, por um acaso, talvez você se lembrou dele. Talvez não era nem para você se lembrar. E você se lembrou. A providência divina também, colocarem um médico ali que não era do local, que talvez não pudesse estar entrando ali do nada, e aí tudo foi... Não sei, deixem suas opiniões. Mas a gente já viu vários relatos aqui, né, de médicos que não são do local, mas estão lá para ajudar, né? Sei lá, do mundo espiritual ou como aí. Se tem uma situação, uma história parecida, manda um relato pra gente. Espero que tenham gostado, deixe seus comentários com respeito, por favor, e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!